Oi, boa noite, tudo bem? Hoje é 3 de outubro de 2025, às 6h57. Nós estamos aqui revisitando um projeto do ano passado, quando comecei o canal, que antes de existir essa moda de vibe coding, de usar agentes de IA, né? Eu já estava usando o Klein, que depois virou o Rocode, né? Bom, vocês não perceberam, mas eu pus na pausa aqui só para conferir o volume do microfone. Então, vamos ver se tem a data aqui. No dia 21 de outubro do ano passado, então faz quase uns 51 semanas, né? Quase um ano. Eu fiz 3 sessões criando um jogo de Sudoku. Então vou passar aqui rapidamente para vocês, porque eu também não lembro muito do código, né? Que foi gerado por IA. Imagino que eu tenha entrado no site do sudoku.com, tirado um screenshot, e aí passei pro programa, né? Aqui. Tirei um screenshot de como eu queria, passei pro Cloud. Naquela época acho que era o Sonnet 3, não era nem o 3.5. E aí, porque quando você se cadastra no Google Cloud, eles te dão R$ 2.000 de créditos para você usar por 3 meses. Então eu usei esses créditos, porque não existia plano de assinatura do Cloud Code e tal. E eu usei esses planos de assinatura para, desculpa, o crédito grátis para criar o projeto. Então vejam que já há um ano atrás já existia agentes de IA, né? Antes deles ficarem na moda de agentes codificadores. E aí eu estava usando ele fazia o commit e tudo mais aqui. Eles não eram tão avançados, né? Era muito mais caro, mais limitados, mas foi fazendo o aplicativo, né? E fiz uma sessão, entre aspas, ao vivo, né? Que eu gravo ao vivo e depois publico. E aí ele estava quase terminando, tinha uns bugs, só que aí eu comecei a ler o código, lembro depois, eu falei assim, não, eu quero mudar a arquitetura dele, não tá legal a estrutura de dados, porque a gente às vezes, o programador é uma pessoa caprichosa, né? Às vezes ele não se contenta com o que ele vê, ele fala assim, não, isso daqui não tá muito legal e quero mexer, né? Mas só para mostrar que quem quiser assistir, né, para ver como que isso daqui fica como registro, né? Como que muda rápido. Então passou quase um ano e a tecnologia evoluiu muito, ficou um pouco mais rápida e muito mais barata. Aí teve a parte 2 aqui, né? E então era bem legal que você via ele. Eu não gosto muito, era o melhor que tinha na época, mas eu não gosto muito do Klein Code, que o jeito que ele tentava escrever no arquivo na hora, para os padrões de hoje é muito devagar, né? Vamos ver se mostra aqui que ele vai dando a resposta e tal. Então quer dizer que ele não lidava muito bem com diffs, né? Porque ele queria escrever o arquivo de novo e às vezes ele errava o conteúdo, ele queria resumir a saída e aí cortava. Era um problema muito comum agora. Ver como que vocês veem como que evolui rápido, né? A gente vai lembrando das coisas. Às vezes, se eu pedia um arquivo muito grande, ele começava a cortar o conteúdo. Eu acho que eu nunca sofri esse problema com Cloud Code, né? Então, para quem quiser assistir, eu recomendo que assista, né? Eu sei que é muito tempo, mas porque para quem é dedicado à programação. É muito gostoso ver programadores programando, tá? Eu geralmente sou mais devagar que os outros, porque se você vê a maioria dos canais de programação é assim. A pessoa vai lá, ela tem uma segunda tela com o código já pronto. E aí ele só copia, e ele só cola, ou ele olha na tela e digita igual. E eu acho isso meio sem graça, e geralmente eles não se preocupam com questões arquiteturais, assim. Então, por mais que ainda seja legal assistir, porque a gente assiste para pegar novas técnicas, né? Eu acho um modelo limitado, porque, como eu falei assim, muitas vezes eles não aplicam uma solução arquitetural, é um código muito simples, e, e eles estão só copiando o código que eles fizeram ali. Então, porque o que eu falo para as pessoas? Você pegar um código pronto, copiar e colar, é uma coisa, tem um valor e tal. Mas quando você vê o processo de raciocínio da pessoa, tem alguns canais até que fazem isso. Aí você fala assim, ah, então é assim que resolve esse problema, é assim que ele lida, né? Que ele lida, né? Porque o mais importante é a estratégia, né? Na minha opinião, que
os problemas nunca vão ser iguais, mas você precisa ter uma estratégia para lidar, né? E então, assim, o que acontece muito com programação, você tem que ter uma capacidade de resiliência emocional. Às vezes acontece, ainda bem que não é muito comum na nossa carreira, de você ficar 1, 2, 3, 4, 5 dias, 2 semanas resolvendo um único problema, né? E ali você vai aprender muita coisa no processo e depois você às vezes descobre que a solução era bem fácil. Mas por isso que muita gente desiste da carreira de programador, porque ele não aguenta, é muito frustrante, mexe com a sua autoestima, né? Você fala assim, puxa, eu não consigo resolver e tal. Então tem que ter nervos de aço, né? Eu vejo que esse projeto aqui, para os padrões de hoje, ele está muito ruim, porque naquela época a- o que tinha de IA era muito limitado, né? Ela costumava destruir muito código e tal, mas é o que tem, né? Eu estava até desenvolvendo testes e, e eu lembro que eu li um pouco o código e eu falei assim, ele fez de um jeito que eu não gostei, eu queria mudar. Então vamos aqui entrar no Cloud, mas lembrando que eu não estou usando o Cloud Code, eu estou usando a Z.ai, né, o GLM 4.6. Ontem estava meio lerdo, vamos ver se hoje vai estar melhor. Eu também instalei e configurei o Kilocode e o WhoCode com o ZAI, dá para mostrar para vocês depois, se necessário, né? Senão não. Então vamos entrar aqui e dar um contexto para ele assim. Olá, eu fiz este, este projeto há um ano atrás. É um jogo de Sudoku, mas as IAs não eram tão evoluídas quanto hoje. Quero mudar algumas coisas. Então, por enquanto, apenas leia o projeto para se familiarizar, liste o que está faltando e me dê o comando para executar o servidor. Enquanto isso, eu também irei ler o código. Aí eu estou dando autorização aqui para ela ler o código e se familiarizar, né? Que isso é uma limitação que elas tinham muito ano passado, elas não conseguiam navegar tão bem entre os arquivos e se encontrar, assim, às vezes não conseguia ler um trecho único de um arquivo ou buscar dentro de um arquivo. E aí eu vou procurar aqui, acho que deve ter teste falhando ainda, vou procurar aqui no código e tentar lembrar como que ele está familiarizado, organizado, né? Então, assim, vamos aqui para o ponto de entrada, né? A, a aplicação React, né? TypeScript e a aplicação ela leva para o Sudoku Board. O Sudoku Board está aqui em Component Sudoku Board. Então posso dar um clique aqui e vai abrir. Aí aqui eu aperto Ctrl K, Enter para pôr um arquivo em modo edição, porque se eu tiver com o arquivo aberto e aí depois se eu abro mais um, ele sobrescreve aqui, né? Então você tem que apertar Ctrl K, Enter. Aí vejo que saiu do itálico. Aí nós temos alguns componentes aqui. Nós temos um hook aqui, use Sudoku, para você desmembrar a lógica da apresentação. Eu vou tentar apresentar de forma mais animada, tá, gente? Mas é que eu tô com sono como eu falei, quando eu me concentro, eu fico nesse tom mais monotônico. Então, uma técnica que a gente costuma usar para React, que essa é uma versão que saiu lá no final de 2018, que antes você fazia os componentes com classes, né? Aí depois vieram os componentes funcionais. É você usar um use hook, que aí você engloba o estado ali, né? Que pode ter os effects e tudo, então você separa da apresentação. É a lógica do programa. Nós temos um componente da célula do Sudoku, o teclado numérico e o timer. Vamos ver o que a IA fez aqui. Então você vê que eu, como humano, sou bem mais devagar. A IA, em um minuto, ela fez bastante coisa, assim, ó. Aí ela se descobriu aqui no projeto. Ela viu que é React 18, né? Acho que hoje já está no 19. Estamos usando Vite, Tailwind, Zustand para estados, uma biblioteca JavaScript Sudoku que gera os jogos de Sudoku
Vi teste para testes. Ele fala assim, ó, parece que não está sendo utilizado, mas até tá. Tem uns testes aqui, deve ter falhando. Aí ele tá vendo as características, né? Isso daqui é o que ele encontrou, né? Aí o que tá faltando? Dificuldade do jogo, pontuação, jogos finalizados. Então ele dá dicas genéricas aqui, assim, sabe? Só pausar um momento aqui pra tomar uma água. Por mais que sejam é, dicas genéricas, são interessantes, né? Que Dark Mode, para desfazer, pontuação, até modo de aprendizado. Então ele é bem inteligente como um coach, né? Aí ele tá dizendo, ah, para se executar npm run dev. E como isso daqui eu fiz numa outra máquina minha, provavelmente tem que instalar novamente aqui. Eu não sei se tem npm porque eu comecei a usar o Boon, B-U-N. Ele é mais rápido, né? Eu até poderia pedir para ele, ah, converte de npm para Boon. Diz que está instalado, que eu copiei a pasta, provavelmente veio tudo, as dependências aqui, o Node Modules. E aí depois eu vou pedir para ele trocar para Boom, mas não agora, porque tenho outras coisas que eu quero fazer primeiro. Então aqui, vamos ver, acho que é 5173, né? Aqui tá o jogo do Sudoku. Vocês vão ver que tem alguns problemas, porque eu fui mexendo lá no jogo e fui estragando ele. Então, se eu clicar aqui em novo jogo, ele até gera um novo jogo, mas eu lembro que quando eu selecionava as células aqui, ó, esse daqui tinha que ficar da mesma cor, né? Azul. E aqui tá sumindo as grades. Então, tem esse problema aqui das células. Eu não lembro se tá funcionando a parte repetida aqui. Ó. O timer tá funcionando, né? Contador de erros. Vamos colocar um 3 aqui que já tem. Deu um erro. Para resolver um Sudoku não é tão rápido, né? Eu acho que ele tava quase pronto, assim, só tinha essas coisinhas que eu não gostei, né? E aí teria que pedir para ele gerar um jogo quase pronto para ver se tá bugado, né? Eu lembro que tinha um bug assim que se eu colocasse um número meio que repetido num lugar assim, ele não dava erro, sei lá, mas vai ser difícil de ver agora, né? Eu teria que colocar um contador aqui. Tem que ir melhorando, né? Como eu falei, um projeto, o mais difícil é você fazer a manutenção de um projeto. Então, timer e tal, um novo jogo, resetou o timer, os erros. Também poderia ir por aqui, né? Enfim, ele acho que foi quase todo feito. Isso que é um problema. Infelizmente, quando ele tá quase tudo bom e aí não tá tão bom, fica meio chato. Aí, enquanto eu vou lendo o código, eu vou pedir para investigar assim, ó. Enquanto eu vou lendo o código, quero que você investigue a lógica de highlight das, da linha, coluna e do quadrante, pois o highlight deveria ser todo da mesma cor e também não deveria sobrepor a grade barra borda de cada célula. Somente investigue e me traga um relatório. Aí, eu vou deixar ele trabalhando aqui e vamos continuar vendo o código. Então, esse React Hook que usa o Sudoku, você vê que ele tem várias características, que propriedades. Ele tem o quadro do Sudoku, qual que é o quadro inicial, qual célula está selecionada e poder selecionar uma célula, a capacidade de atualizar uma célula. Isso daqui eu não sei se é um booleano. Não, não é. Isso daqui é uma função para criar um novo jogo. O status, se o jogo está sendo jogado, resolvido ou ele é inválido. Se o timer está rodando. Timer key, provavelmente é uma característica aqui para. Não, acho que deve ser o temporizador mesmo, porque é um número e esse é booleano. Aí se é na mesma linha, mesma coluna ou mesmo número. Eu não sei o que quer dizer isso agora, porque eu tenho só um parâmetro aqui e semi-row, só um número. Eu não sei o que quer dizer isso.
Tem que pesquisar, lidar com o teclado, contador de erros e ver se um movimento é válido. Aí ele está pesquisando as cores, né? Porque uma cor deve estar afetando a outra. Aí vamos ver aqui. É que React não é muito fácil, tá, gente? Ele é meio bizarrão mesmo. Aí aqui tem o estado, o tamanho do board, né? Começa com zero. Uma ref, que é para você rastrear o elemento HTML. Aí ele dá com o clique da célula. Vamos ver, eu passo uma coordenada, a linha, a coluna, e seleciono aquela célula. Ele dá com o clique de um número. Então, quando eu clico em cima de um número, ele. Se uma célula. Eu vou digitar um número ali, provavelmente no teclado. Aí ele vai pegar as coordenadas e vai atualizar a célula com aquele número. Então, é nesse sentido aqui assim, né? Eu cliquei aqui. Eu tenho uma coordenada, uma célula selecionada. Provavelmente tem que colocar uma função para deixar uma borda aqui, né? Aí eu clico num número, tipo, vou clicar aqui 8. Tum. E ele atualiza o 8. E aí, esse daqui, tá vendo? Todos os 8 são destacados, né? Então, isso que é uma coisa que é interessante na programação, é que não tem jeito. Quando você vai resolver um problema, você tem que se integrar a ele, entender como ele funciona, não tem como fugir, assim, sabe? Você acaba fazendo a tarefa de inteligência e algoritmo de uma forma ou de outra. Aí esse daqui é de resize, né? É alguma coisa de mudar o tamanho do o quadro lá do board. Eu não sei se tem a ver com a responsabilidade, provavelmente de esconder o teclado, alguma coisa assim, o tamanho das células. Deve ser isso aqui, ó. Quando a tela está muito pequena, ele vai para cá, e aí quando ele cresce, ele vai estar aqui. Sinceramente, eu não lembro. Tem um ditado que diz: quando você faz um código, só você e Deus entende. Depois de um mês, só Deus entende. E vamos lá. Quando você digita uma tecla, né? Ele vai pegar e lidar com aquela tecla, de keyboard, que é aqui do Use Sudoku. E aqui o HTML, né? Feito com Tailwind. Então o CSS fica embutido no HTML. Aí tem o timer, que está ali em cima. Aí aqui a função que desenha o quadro, né? Ele tem o board. Não está perfeitamente arquiteturalmente, mas aqui está o Sudoku Board, é esse componente que é o do quadro em si. Provavelmente esse timer tivesse que ficar fora, né? O mais correto, porque pelo nome aqui não está tão correto. E aí tem o componente que é a célula do Sudoku, que ela tem muitas características, se ele está destacado, se é o mesmo número. Isso daqui é aquela lógica para destacar os números, mas eu não sei de onde que vem esse céu aqui. Vem do loop. Enfim, tá quase tudo pronto, né? E aqui tem o status final. Então não está perfeitamente, porque tem coisas que poderiam estar fora dele, que nem assim, o number pad tinha que estar fora, isso daqui tinha que estar fora, e, e o timer também tinha que estar fora dele. Ele tinha que ser responsável só pelo quadro. Mas isso daqui a gente pode refatorar no final, né? Você poderia ter um componente chamado Sudoku Game, que aí ele tem o timer, o Sudoku Board, o numpad, e, e aqui tem um outro hook, né? Não, é só o use Sudoku. Aqui no teste tinha mais um, parece. Teste. Você vê, tem duas pastas teste, tem uma aqui e uma fora. Isso foi um erro que a IA fez também. Tem o use board e use sudoku. Onde que está o use board? Não estou vendo. Provavelmente ele está dentro do use sudoku, estou lembrando agora. Vamos abrir aqui o hook. Ele tem o use board e o use timer. Então não está muito bem arquiteturado, porque provavelmente eu vou tendo as ideias, vou mudando e paro no meio do caminho e fica por isso mesmo, né? Use timer, então, porque provavelmente para eu querer ter mais de um timer, né?
Aí, então você veja que ele está encapsulando, né? O... Ele começa aqui, ele está guardando os dados na Sudoku Store, que é do stand. O stand eu não sou muito bom nele, mas é para guardar o estado, né? E aí você coloca um plugin para salvar no esse persist aqui, salva no local storage. Então ele está salvando o jogo. Se você fechar o browser e abrir, vai estar salvo, né? E acho que tem só uma store só, porque o timer tá tudo guardado aqui, ó, timer key e tal. É, esse código tá ruim arquiteturalmente. Tem muitas coisas que poderiam estar separadas, que estão todas juntas. Como eu falei, foi feito por IA, tá? Mas é, é bem interessante que ele está bem conciso aqui, porque ele está usando o persist, ele tem esses sets aqui, então ele guarda o quadro, o set, é simplesmente um getter e setter, né? Ele não tem muita lógica aqui, ó, ele pega o board e guarda o board. Pega o initial board e aí no timer ele vai pegar, a partir da store ele vai extrair só o que ele precisa. Então, assim, não é errado ter uma store só, né? É, ter uma store pro timer seria até excesso, não tá tão errado assim. Só que na hora que você vai ler, você vê que tá muito denso, né? Fala, não, tem muita informação aqui. Aí tá pegando só a parte do timer. E é que assim, como ele tá separado, ele poderia ter uma store separada, né? Aí quando ele inicia o timer, ele pega o timer, acrescenta um, e, e quando ele para, diz que é falso. E aqui provavelmente set timer key. Eu não sei onde o timer começa com zero, não estou enxergando. Aqui, quando ele cria store. E provavelmente tem um lugar aqui que eu reseto o timer, que aí ele faz o timer ficar zero. Só que eu não estou vendo aqui. Em algum lugar vocês vão ver. Em algum lugar nós vamos estar olhando. Tipo New Game, por exemplo, aqui, ó. E aí o timer vai para zero. Vamos ver aqui se o timer está voltando para zero quando eu clico no novo jogo. É, eu ainda não consegui encontrar aqui, mas teoricamente aqui, num desses daqui, tinha que estar resetando o timer. Claro que eu posso fazer uso de um find, né? Tipo, eu posso até perguntar para IA também, mas vamos ver. Eu queria ver aqui aonde que o timer é resetado para zero. Então eu vou perguntar para IA. Só que aqui eu quero fazer uma coisa diferente. Eu vou abrir uma outra IA. Então, eu vou abrir uma outra porque eu não quero mexer muito no contexto daquela. Pesquise para mim onde está no código a parte em que timer key é resetado para zero quando eu crio um novo jogo. Então, isso aqui é uma coisa interessante. Você não precisa usar a IA só para escrever código. Você pode usar ela para entender código. Lembrando, esse código foi gerado pelo Cloud 3, Sonnet 3. Aí veja que então, assim, um trabalho que eu gastei muito tempo fazendo, você vê que eu fiquei 4, 5 minutos virando os arquivos, ele fez ali em 30 segundos, né? Ele foi lá, ele soube procurar nos arquivos, leu só um pedacinho, aí ele está dizendo que não é resetado para zero, que eu também não encontrei, mas a gente sabe que ele é resetado, porque quando a gente cria um novo jogo, ele foi para zero, aqui, é bem isso mesmo, linha 13. Assim, eu vou explicar para ele. Faz tempo que não mexo no código. Eu sei que está funcionando, porque cada vez que clico em novo jogo, o timer vai para zero. Mas eu não consegui entender direito essa lógica do reset. Então, essa parte eu tinha visto aqui, né? Que o timer vai mais um. Aqui eu tô vendo start timer, mas eu não estou enxergando aqui.
Start timer aqui. Ele diz que o timer vai estar rodando e pega o timer e põe mais um. Mas eu não consigo entender como ele volta a ser zero. Hum. Ele está dizendo que então, vamos confiar nele, né? Que aqui no timer, o timer key é usado como uma chave. Então, provavelmente o tempo seja contado nesse componente timer. O timer key é só a chave. O timer key é o que o nome diz, que eu tava achando o nome estranho. Falei, por que chama timer key, né? É porque quando. É que nem ele tá dizendo aqui, quando você muda a chave de um componente, ele remonta. E aí, então ele vai desmontar, vai zerar o timer e vai criar um outro timer novo, sem cache, né? E aí, dentro do componente timer, que aqui é mantido o timer, que o timer tem o time. Então ali o timer key é como se fosse o ID do jogo. Meu primeiro jogo, segundo jogo, terceiro jogo. E aí, então, isso é bem legal, porque a IA resolveu meu problema. Ela me explicou o que eu queria, né? De forma que eu não conseguia entender ali, ela me explicou. Um código que nem foi ela que fez. Entendi. Muito obrigado. Agora, o que eu lembro da última vez. Então, lembrando que nós estamos na segunda IA, tem uma primeira rodando lá. É que eu senti falta de uma estrutura de dados para representar os dados do jogo. Pesquise sobre Initial Board e analise-o. O que eu quero dizer é o seguinte: eu queria uma estrutura de dados para cada célula para saber se uma célula é Initial Board, já começa inicializada, ou se ela está preenchida ou preenchida incorretamente. Lembrando, eu fiz esse código há um ano, não lembro bem dos detalhes, mas imagino que foi isso que me incomodou. Pesquise e me traga um relatório. Então, veja aqui, eu estou usando ela como assistente, não preciso digitar 100% perfeito. Aqui, a parte do highlight, ela até descobriu o problema aqui, vamos ver. Highlight é esse daqui, tá? Tipo, eu não sei a tradução em português, mas é tipo destacar, assim. Que eu tô clicando aqui numa célula, ele teria que destacar a célula, o quadrante, a linha e a coluna. Aí eu falei assim, não tá muito certo isso. Eu vou tentar, não vou tentar dar um print aqui porque tá no WSL, é difícil de copiar os arquivos. Mas eu poderia tentar dar um print e mandar para o MCP dele. Por enquanto eu vou me abster. Aí ele tá vendo aqui, vamos ver. Tá dizendo que as cores estão inconsistentes. Célula selecionada é Blue 200, linha e coluna 100. O Blue 200 não acho errado, porque teria que destacar mais. Aí as bordas, ele tá dizendo que é problemático. Então é interessante, que ele viu os problemas. Então vamos corrigir isso daqui, já que a gente tá no hype aqui, né? Primeira coisa eu vou falar para ele assim,
Não é errado a célula selecionada ter uma cor mais destacada, mas obrigado, concordo com as outras observações. Só para aquecimento, corrija as cores inconsistentes. Linha e coluna, mesmo número, e bloco 3x3. Eu chamo de quadrantes. Então vamos pedir uma tarefa simples para ele para ver como que ele lida com ela. Então lembrando, o que que é interessante aqui? Se você usa um chat GPT, você só lida com um único arquivo, né? Pelo menos as versões mais antigas tradicionais, né? Hoje tem aquele Canvas e tal. Mas um agente de IA, ele é capaz de navegar nos múltiplos arquivos e saber assim, ah, esse pedaço está nesse arquivo, esse está em outro. E isso é uma característica que eu chamaria de inteligência, né? Aí ele está procurando aqui no arquivo sudoku-cel, lá nas linhas 44. Vejo que ele não abriu aqui, né? Provavelmente porque quando eu abri esse Cloud, ele conectou na IDE e aí só pode ter um conectado por vez. Então esse é um problema, não dá para usar dois. Mas se eu posso conectar aqui e desconectar o outro. Aí ele está pegando aqui a parte do highlight, né? Por isso que é bom você ter uma terminologia, né? Eu falei para ele highlight, ele procurou no código highlight. E aí eu falei quadrante, ele não encontrou o termo quadrante, ele encontrou bloco 3x3. Aí ele viu aqui as cores. E o que que ele está oferecendo mudar? Vai por tudo BG100. Que não quer dizer que tá certo o que ele tá fazendo, deixa eu ver. Aí, porque eu tinha pedido que a célula selecionada tivesse uma cor mais BG200. Só que deixa eu ver aqui, eu não tô vendo. É, ele tá dizendo que não vai mexer aqui no BG200. Ah, entendi. Isso daqui são as classes que ele vai aplicar na célula. Aí tá um booleano. Se é a célula selecionada, o BG200, e provavelmente ele se sobrepõe. Pode ser que tenha, eu vou até falar para ele depois, pode ser que tenha uma sobreposição na lógica aqui, mas o que ele está fazendo parece estar certo, porque provavelmente isso aqui estava errado, que às vezes ele estava aplicando o BG100 e o 200 ao mesmo tempo. Vamos ver aqui. Pode ser esse um dos problemas, ó. Essas coisas são normais, tá? Tem gente que fica frustrado, fala assim, mas quem é um programador veterano sabe que nada funciona direito, né? É muito normal. Vou pegar uma selecionada aqui, deixa eu ver. Eu não tô vendo Aqui, tá vendo, ó? O BG200, o 100 e o 50 estão ao mesmo tempo. Eu vou até falar para IA. Se ela não conseguir resolver, eu vou eu vou explicar para ela que está sendo aplicado ao mesmo tempo. Então é por isso que está errado, porque ao mesmo tempo que ele tem a 200, ele tem a 100. Ó. Se eu apagasse aqui, só para testar, que eu não lembro, acho que é tudo 200, né? Aí eu vou falar para ela aqui, não vou nem aceitar. Fala assim: Ah, eu investiguei no browser e vi que um dos problemas é que pode estar aplicando ao mesmo tempo BG50, BG100 e BG200. Tem que ter uma lógica que aplique somente um desses hierarquicamente, né? Então aqui eu vou dando uma dica para ela, que nem eu falei assim, o negócio é trabalhar em parceria. É igual a gente costuma dizer. A gente fala assim, não é que você não vai perder seu emprego por uma IA. Você vai perder seu emprego por uma pessoa usando uma IA, né?
Aí ele falou assim, você identificou o problema e tal. E isso daqui ele sempre diz a mesma coisa, né? Ele fica te elogiando, puxando o saco e tal. É, aí ele viu aqui, né? Então ele tá dizendo que vai aplicar uma lógica que vai, que vai ter uma hierarquia. Primeiro vai ver se é a célula selecionada, se não, se é no mesmo quadrante e tal. Se não, sem. Aí ele tá dizendo que ele vai mexer na lógica e ele fez uma hierarquia. Daqui é como se fosse uma hierarquia de if else, ó. Se tá selecionado, é 200. Se não, ele vai ver se é um highlight, que eu não sei de onde que vem isso. Ele vem aqui no construtor. Então aqui no Sudoku Board tem o is highlighted, que é se é a mesma linha ou a mesma coluna do número. Ah, entendi. E aí vamos ver. O bom do React é que é, ele carrega na hora, assim, né? Vou recarregar aqui só para garantir, mas tá vendo? Ele até ficou mais escuro. Isso daqui é BG200, isso daqui é BG100. Aí só tá com o problema aqui das bordas. Mas tá, eu acho certo, né? Ele ficar mais escuro para você tem que saber. Na verdade, eu vou até falar para ele assim, depois eu faço isso, né? Nem precisa deixar mais escuro. Que eu não lembro como que é no sudoku.com, mas a borda aqui teria que estar mais escuro, no mínimo a borda. Em vez de quando eu seleciono um 7, todos os 7 selecionam. Selecionei um 6, todos os 6. Um 4. Vou colocar um 4 errado aqui para ver se seleciona também. Então, eu não sei se isso é do jogo original, se eu foi da minha cabeça, sei lá. Mas quando você seleciona um número, seleciona todos os números iguais. Vamos ver aqui com a IA. Mas aqui é outro projeto. É, ficou bem melhor. Agora o problema que temos que atacar é o das bordas. Então veja assim, ó, nós estamos em quase 40 minutos de vídeo, né? Eu gastei a maior parte do tempo fazendo um trabalho que eu, como humano, preciso fazer. Recapitular, explicar o problema e entender o problema. Mas se você parar para pensar, o que a IA fez aqui, né? Ela foi muito mais rápida. Ela, em poucos segundos, entendeu o problema. Ela já propôs solução e para eu não ter que ficar confiando cegamente nela, que não faz sentido, eu fui lá também, testei um pouco e, e dei dicas para ela. O que acontece? O pessoal que leva o vibe coding ao extremo, eles só ficam assim, corrija, corrija, corrija. E os erros que tem vão se acumulando, né? E eu acho que não é assim, isso não tem bom senso. Aí muita gente critica, fala, não funciona. Aí eu falo para essas pessoas, você não tem bom senso, né? Você fica só insistindo pra IA. Eu tava lembrando, acho que tem uma música que fala, né? Tipo, você me ensinou a pedir quando eu insistia em mandar, alguma coisa assim. Aí é a mesma coisa, pra que você querer ser bruto com a IA, né? Falando, faz, resolve o problema. Isso não tem sentido. Seja inteligente, né? Aí ele tá dizendo aqui que ele acha que o problema é do inset, né? E aí a solução seria ajustar o posicionamento do highlight, que está aqui no Sudoku Cell. Em algum lugar deve ter inset 0. Na 42 ele está dizendo. Aqui ele quer mudar esse daqui. Então vamos mudar para ver se resolve. Eu não entendo muito, eu até poderia. Eu posso usar IA para aprender, né? Eu posso falar assim: eu não entendo o que que é esse inset, me explica. Vou explicar para ele aqui assim: me ajude, por favor. Eu não entendo o que é inset em CSS. Me dê um exemplo simples para me ajudar. Então, você não precisa simplesmente se contentar com a resposta, né? Que veja que ficou diferente, né? A borda aqui está sendo respeitada agora. Aí tem que ver, poder entrar lá no sudoku.com, porque não fica um efeito legal, né? Aí eu vou falar para ele assim, mas quando é a mesma linha, coluna aqui,
Talvez possa. Aí vai por uma lógica condicional, vai pôr em 7.0. Porque eu falo assim, não fica tão perfeito. Que eu tenho que respeitar só as bordas. Aqui no caso da coluna, respeitar só as bordas verticais e aqui das linhas só as bordas horizontais, né? Mas é aquela coisa, a IA vai fazer o que você está mandando, né? Aí eu posso entrar aqui no sudoku.com e tentar descobrir como que é, né? Então aqui é diferente, né? Veja que a célula selecionada tem um destaque maior, as outras ficam um pouco mais escuro. Aqui ele preenche tudo. Então aqui, na verdade, o que tá vendo é que a borda não tá cobrindo tudo, ó. Aí fica um espaço em branco, tá vendo? É esse o problema real. E isso tem a ver com o modelo de caixa, né? De borda e padding. Aí eu vou explicar para ele. Ficaria melhor. Vamos ver aqui, ele vai me responder, né? Olha que legal, ele tenta desenhar, né? Olha lá. O que é um inset, né? É uma forma abreviada para definir as quatro propriedades e posicionamento ao mesmo tempo. Top, right, bottom, left. Inset 0, um, o elemento preenche 100% do container. Então acho que é por isso que ficou esse espaço aqui. Um jeito de testar é você ir aqui e mudar. Vou colocar em 7.5 aqui. Qual célula que é essa? Aqui não tem conteúdo, teria que ir nessa daqui. Colou tudo em branco. 3, 2, 1. Por mim, se eu colocar 0 aqui, ele vai cobrir a borda. É isso aqui então. Mas aqui é diferente. Aqui não adianta muito usar olhar o CSS que vai estar codificado. Vamos ver. Dá para enxergar a borda, né? Então vou tentar pedir para ele uma outra solução. Entendi. Funcionou, mas eu não gostei porque fica um espaço em branco. E no sudoku.com original não tem este espaço. Reverta para 0. Vamos procurar uma outra solução. Aí eu teria que pensar, porque que nem falei assim, tem que entender o problema, né? Porque às vezes eu posso. Tem várias maneiras de resolver. Eu posso mudar a cor do background, mas às vezes eu posso tentar criar um elemento que fica por cima. Tem o mesmo tamanho. Como se fosse um vidro, assim, tipo. Aí. Vamos ver, né? Talvez eu vou desistir desse problema para priorizar a parte da estrutura de dados, que é o que estava me incomodando mais. Mas vamos ver o que ele está dizendo aqui. As index eu acho mais interessante. Vamos ver. Primeiro vamos tentar ZIndex. Se não funcionar, desisto e deixo como baixa prioridade.
Aí, como eu falei no vídeo que eu gravei ontem, né, que eu tava fazendo o exercício em PHP, às vezes o problema está nas nossas costas, não é da IA, né? É porque a gente não entende o problema ou a gente quer uma solução específica e aí não tem como pôr a culpa na IA, porque foi uma escolha nossa. Então veja que aqui ele voltou em 7, né? Talvez se deixasse mais escura essa cor só. Às vezes essa cor tá clara demais, só apenas isso. Porque essa da borda aqui, ela tá sendo respeitada, né? Porque a gente fez a cor do quadrante. E provavelmente quando mistura a cor com o branco, esse cinza aqui dá pra enxergar. Mas às vezes com aqui, ó, é a questão de contraste, né? Vou experimentar mudando a cor. Deixa eu ver. Ah, ele tá fazendo o Z-index ainda. Vou esperar aqui. Não sei se vai resolver, mas deixa eu ver. Bom, ainda não resolveu, mas creio que também pode ser uma questão de contraste que está impedindo enxergar. Porque as bordas dos quadrantes 3x3 dá para enxergar bem. Apenas a borda interna que não fica visível. Investigue isso e vamos tentar novas cores para as bordas internas que combinem bem com o blue e permitam enxergar um contraste. Uma outra coisa interessante, é ruim que eu vou falando as coisas aleatórias, né? Mas é que nem eu vi uma pessoa falando esses dias, que são duas coisas que tem que fazer em software, é criar o software e distribuir, né? Então a IA te ajuda a criar o software e distribuir também, porque aqui você poderia, que nem eu falei assim, o que que você pode fazer com um Sudoku? Você pode fazer um Sudoku que aqui em vez de ter números, você coloca, por exemplo, algumas letras do alfabeto japonês, ou frutas, fica colorido. Então você tem uma variação do jogo Sudoku original. Mas você pode fazer um site, você deixa jogar de graça, você pode fazer um tutorial, ensinar as pessoas a jogar, colocar propaganda, fazer um campeonato. Mas veja que a IAP te permite construir, né? E que nem veja aqui, alguém fez esse site aqui, né? Fez essa empresa aqui, EasyBrain. Provavelmente tem ganhado bastante dinheiro, né? Porque tem propaganda e tal. Deixa eu ver se quando eu crio um novo jogo aparece. É que eu tô no Brave. O Brave ele tira muita propaganda, né? Você teria que desligar aqui pra você ver. Ó, vamos ver. Aqui, ó. As propagandas aqui, ó. Tá tudo escondido, ó. É que eu uso a proteção aqui. E aí não tem propaganda. Então você vê que aqui ele tem o desfazer, a borracha. Não dá pra fazer depois. É que nem eu falei, não adianta muito eu fazer isso agora aqui. É mais interessante só mostrar um conceito, né? Eu nunca tinha visto esse Sudoku Killer. Depois que tiver pronto, daria pra fazer, né? Do que ficar fazendo essas coisas que são detalhes, né? É mais interessante mostrar que você pode fazer. E aí, quem quiser fazer, porque tem outras coisas mais interessantes. Então aqui ele vai trocar o border de 400 para 600, né? Aí ele está explicando aqui, né? Atualmente a interna é 400. Ele está dizendo que tem pouco contraste. Ele vai tentar escurecer mais a borda interna. Só que é que nem eu digo para vocês assim, é que eu teria que fazer para fazer um experimento científico, teria que ter um grupo de controle, né? Então eu teria que pegar uma pessoa e falar assim, faz um Sudoku do zero. E aí você vê ela escrevendo o mesmo código e junto com a IA. E então aí você veria que isso aqui que a gente está fazendo, que a gente reclama, demorou 30 segundos, mas uma pessoa demoraria
horas, minutos, assim, pra tentar entender o problema. Às vezes ele tenta resolver de uma outra forma mais forçada, não natural, né? Aí ele tá dizendo que se não funcionar, ele pode tentar mudar. E veja que mudou essas bordas aqui, né? Não ficou muito perfeito. Vou recarregar aqui. E ficou inconsistente, né? Deixa eu ver. Daqui é alguma lógica dos quadrantes, ó, se é a última linha, se é que provavelmente seja a borda externa, né? A última linha, a última coluna, a primeira linha, a primeira coluna. Mas aqui ele não mexeu nesse daqui, ó. Ó, quero que você leia com atenção o trecho da linha 28 a 41 de Sudoku Cell.sx, porque na linha 31 tem um border grade 200, né? Apesar que esse deve ser o interno. E, e ficou um tanto inconsistente na UI. Aí deixa eu ver aqui, então. Vamos procurar a célula. Então aqui a célula, ela recebeu cell classes. Só que tem esse div aqui do highlight, né? Então são três estruturas. É um div com outro div vazio de highlight e um span. Então provavelmente isso daqui tinha que estar junto, tá? Não precisava ter esse div aqui do highlight e o span. Aí tá vendo aqui, vamos ver. Aqui eu acho que ele tá errado, né? Eu ainda não. Ele vai deixar todas iguais, aí vai tirar o destaque. Vou deixar ele fazer para mostrar para vocês aqui. Como ficou tudo igual, não tem mais destaque. Pelo menos ficou visível, né? Então eu vou deixar isso por enquanto, porque a gente vê que aqui não é visível, aqui ela é mais fina, pelo menos mais fina. Aí aqui fica, sei lá, fica meio feio, porque eu não consigo enxergar tão bem os quadrantes. Posso tentar mudar a cor ou a grossura dela, né? Deixa eu ver aqui. O que ele tá fazendo com border? Ele tá dizendo que é mais fina. Gray 1 pixel. Mas onde que tá esse 1 pixel aqui? Border B2. Vamos ver se eu... aqui dá pra ver. Aqui claramente tá mais grosso, né? A do quadrante também poderia ser da mesma grossura da externa. Vou colocar assim. A borda do Gray 600. Onde que tá aqui? Vou experimentar aqui, colocar 800. Aqui, agora a interna tem a mesma do quadrante, né? É que não tem como fazer menor que 1 pixel. Aqui isso daqui. O que é isso daqui? Vamos tentar descobrir. Aí ele usa um canvas. Aí não tem como competir com o canvas, porque isso daqui não é uma tabela, célula.
Vamos ver. Eu posso deixar uma cor mais clara, mas tava tendo conflito na cor, né? Hum, então vamos fazer assim. Ah, melhorou bastante, mas não está ideal. Creio que o problema seja parecido com o highlight e valores estejam se sobrepondo. Construa uma estrutura hier- hierárquica para evitar isso. Porque o que que acontece aqui assim, né? Isso daqui não é muito fácil de fazer, porque esse tipo de lógica aqui, ele está gerando um monte de uma lista de strings, e aqui ele põe a lógica, ah, se isso daqui for verdade, põe isso. Só que esse daqui não, elas não são independentes, tá? Então, os casos são exclusivos. Ou você está na borda externa, ou você está na borda do quadrante, ou você é uma célula normal. E aí não poderia estar independente, entendeu? Tem que ser uma estrutura hierárquica, ifs encadeados. Aí ele tá lendo o arquivo novamente, porque eu alterei manualmente, né? E aí ele tem uma marca e fala, opa, esse arquivo aqui tá sujo, foi mexido. Aí ele tá querendo só mexer nesse daqui. Eu vou aceitar para ver como fica. Porque pode ser que resolva, que às vezes usa um valor inicial. Ah não, ficou sem borda, não ficou legal. E tá faltando a borda dos quadrantes verticais, ó. Hum, Ele tá trabalhando ainda. Por isso tem que usar um controle de versão, que chega num momento que fica bagunçado, tá, gente? Que isso aqui é só um exercício, então eu não ligo muito. Ah, tá melhor, né? Ó, tá mais fina, aqui tá mais grossa, aqui tá grossa vertical aqui, ó. Não tá exatamente igual, porque isso aqui é feito com canvas, né? Tá vendo que é menorzinho também. Mas tá bom, tá bem melhor, assim. Eu tô satisfeito. Eu me dou por satisfeito com isso daqui. A gente vê que aqui a cor é diferente, ó, é mais escura, né? Mas isso aqui é detalhe. E aqui ela é mais clara, né? Quando é selecionado, é mais clara. Dá pra mexer depois. Eu até pedi aqui. Assim, com muito bom. Vamos voltar para o highlight. Notei o seguinte no Sudoku. Vamos voltar para o inicial, né? Que tinha assim: a célula selecionada é um azul mais claro, a linha e coluna deixa do jeito que está, e os outros números em outras células é um azul mais escuro. Então é bem agradável, assim, sabe? Você só escreve o que você quer e ele vai traduzir em código, né? Onde que era? Lá para aqui no Highlight Classes. Então veja que assim, aqui tá, se selecionado é o Blue 200 e se não os outros Blue 100. Então aqui essa estrutura hierárquica tem que ser assim, se selecionado vai ser o Blue 50, que é o mais clarinho. Aí os outros vão ser o Blue 100 e aqui ele vai quebrar, ó. E same number ele vai quebrar para 200. Tá vendo? Então, isso que é interessante, né? Porque que nem eu falei assim, esse código, quando a IA fez, eu não prestei atenção, então eu não entendia ele. Eu tô olhando pela primeira vez com calma agora. Aí agora, depois de olhar alguns minutos, como eu sei programar, né? Tipo, eu faço uso disso. Então, assim, para quem nunca programou, pode ser mais difícil, porque olha isso e fala assim, ah, o que ele tá querendo fazer aqui? Mas eu já começo a enxergar as letrinhas da Matrix, né? Fala assim, ah, aqui tá esse nome. Porque esses nomes não fui eu que escolhi. Quando você escolhe o nome, né? Você entende com mais calma.
Mas aí eu tô lidando com um código alienígena, né? E então vocês vão ver que até ficou mais claro aqui. Só que aí entrou num conflito, porque da mesma linha e coluna, e eu esqueci de falar do quadrante, né? E aí eu vou explicar para ele que aqui ficou mais escuro, aqui ficou mais claro, mas ficou claro demais. Aí eu vou explicar para ele que o, o quadrante tem que ser a mesma cor das linhas e coluna. Ah, esqueci de te falar. No mesmo quadrante, bloco 3x3, eles têm a mesma cor do highlight de linha e coluna. Tem uma coisa que eu não gostei, que achei que ficou muito claro aqui, né? E, e achei que o BG50 ficou muito claro. Então faça o BG50 virar BG100 e deixe os outros mais escuros. Então o BG50 vai virar 100, o 100 vai virar 200. E que tal? O 300 vai continuar 300, eu acho. Só que eu achei ele muito forte, né? É que o BG50 virou 100 e ele fez o 100 virar 200 e o 300 virar 400. Depois eu posso mudar manualmente. Vai ficar muito escuro. Ah, ficou legalzinho, ó. A selecionada fica um pouco mais clara. O mesmo número fica um pouco mais escuro. Então, assim, não é a mesma paleta. Se eu quisesse copiar a cor, é só chegar aqui, né? É só chegar aqui e olhar. Apesar que é um canvas, é difícil. Mas tem ferramentas que você pega uma gotinha, né? Você seleciona e copia a cor. Exatamente igual. Mas também não tem sentido ficar copiando tudo dos outros. Usei só para me inspirar mesmo, né? Aí eu até poderia tentar fazer ele jogar. Vamos tentar com o MCP. Vamos ver se o MCP do Chrome está configurado. Vamos ver se ele joga. Mas eu queria mexer no negócio do Initial Board. Mas eu vou. Vamos tentar fazer ele jogar, ver se ele consegue. Tenho um desafio para você. Veja se você tem o MCP do Chrome DevTools. Queria que você tentasse fazer uma jogada no Sudoku. Tomar uma água aqui. Bom, pausa para me hidratar. Ele respondeu que tem acesso, porque eu tinha instalado mais cedo, né? E aí ele vai tentar abrir, só que ele vai abrir no Chrome do Linux. Ele vai tentar jogar. Vamos ver se ele consegue jogar, porque a gente não projetou o aplicativo para a máquina jogar, né? Aí você veja que ele carregou aqui, né? Tá vazio ali o jogo. E ele vai tirar um screenshot. Então ele vai tirar uma foto da tela. E aí provavelmente ele vai querer clicar no botão novo jogo. Tem que diminuir o tamanho aqui, peraí. Ó, ele tirou uma foto e vai querer ler a foto. Vamos ver se ele tem acesso, que ele tem que ter um MCP de imagem lá. Que eu acho que eu configurei, mas nunca testei. Ele tá toda hora tentando tirar uma foto. Não sei por que quer tirar 3 vezes. Ah, ele tá falando que ele tentou em PNG, aí falhou. Aí falhou, aí eu vou tentar com JPEG. Então ele tirou uma foto do site. Aí disse que foi sucesso, mas de novo ele quer tirar. Vamos tentar aqui, vamos ver o que ele quer fazer. Então tirou uma foto. Aí ele diz que tá carregando. Aí eu vou explicar para ele que antes tem que clicar em novo jogo. Antes você precisa clicar em novo jogo. Então uma mudança que a gente pode fazer é o seguinte, que ele já começa com um novo jogo, né? Apesar que se começar o relógio vai começar contando, né? Aí tem que é uma escolha. Veja, ele clicou em novo jogo. Ele tá jogando. A IA tá jogando Sudoku. Aí ele vai tirar uma foto de novo da tela. Eu até poderia falar para ele assim: ah, não tire uma foto, leia o código HTML, né? Aí ele viu aqui. Aí ele viu que temos células vazias, né?
vai clicar numa célula vazia, aí ele selecionou uma célula aqui, ó. Ele digitou zero, que era para ter dado inválido, né? Que não deveria aceitar zero. Então vamos corrigir o código para que ele só possa digitar números de 1 a 9. Aí ele selecionou e ele vai preencher com o número 9. Um desses daqui vai ficar. Esse daqui vai ficar 9, eu acho. Ó. Não sei se ele não falhou. Eu não vi. Ele disse que jogou, mas eu não vi. Não sei se funcionou. Tente novamente. Mas é engraçado, né? Você poderia projetar o jogo para ter uma interface ali JavaScript e ele poder executar os comandos. A gente pegou um bug que ele pôde pôr zero, que não poderia pôr zero. Mandar corrigir. Agora ele vai começar a apelar aqui, ó. Ele vai digitar um código JavaScript para ver, para procurar como jogar. Então isso que é legal. O MCP permite que a IA execute comandos no navegador. Basicamente, você pode fazer uma IA para comprar para você. Vai lá, entra no site, compra. Ela só não vai conseguir passar aqueles botões lá de sou um robô, né? Ela jogou o 5 aqui, eu acho. Ela jogou o 5. Eu vou deixar ele continuar executando automático. Aí não vai ficar aparecendo as mensagens aqui. A gente pode ficar olhando a tela. Aí eu falei assim: preencha o tabuleiro inteiro. Ganhe o jogo. Vamos ver quanto tempo vai demorar aqui. Então, deixando a IA jogando Sudoku. Vamos ver aqui. Aí é bem interessante que ele provavelmente com pouco esforço ele consiga descobrir todas as soluções. Mas esse zero aqui é um bug que a gente encontrou, né? Tem que colocar uma lógica que não pode colocar o zero. Então ele está aqui, está trabalhando. Ele fica executando o código JavaScript para pegar e avaliar o código, que para ele é muito mais fácil, mais barato do que ler uma foto, né? Mas ele até tirou um screenshot e viu uma foto. Isso que é legal, porque você pode pedir para IA tirar uma foto, analisar as cores, mudar as cores, né? Olha lá, ó. A IA jogando tudo errado, ó. Tá marcando tudo como erro aqui, ó. Tá marcando tudo como errado. Ela não parece que tá errado, é porque só tem um zero aqui, ó. Esse zero eu não sei de onde que veio. Um, dois, três. Esse zero tinha que ser um seis, ó. Olha, marcou como errado, mas tá muito engraçado. Tá muito engraçado que aí eu vou colocar um 6 aqui, vamos ver o que que dá. Ela não tá deixando mexer, né? Engraçado. Esse mais escuro aqui é do initial board, né? A gente não pode alterar. Então, às vezes não foi a F que colocou esse zero aqui. Pode ser de um outro bug que tenha surgido. Nossa, muito legal. Ah, que interessante. Tá aparecendo zero. Não é todos os jogos que tem esse zero. Ó. Será que tá no lugar do 9? Não tô vendo nenhum 9. Tá de 0 a 8. Nunca tinha notado esse problema. É, deve ser isso, porque não foi. Achei que tinha sido um zero digitado, mas não é, ó. O zero tá certo. Ah, aí eu vou pedir pra IA corrigir esse erro aqui. Vou pedir pra outra IA. Aí fala assim: notei que quando eu crio um
novo jogo de Sudoku, está aparecendo o número zero, mas o correto no Sudoku é de 1 a 9, não 0 a 8. Investigue no código. E eu fiquei muito feliz, porque esse MCP saiu semana passada, né? Tinha outras ferramentas que você podia usar antes, o Playwright e outras ferramentas, mas esse MCP é oficial do Google, né? E ele, então você vê que ele é mais otimizado. Então veja o seguinte, você pode fazer a IA acessar um site que nem eu falei assim, tem um site ali, você quer, é perigoso, mas dá para fazer, tipo, ela escrever um e-mail, ou preencher uma lista, um formulário automaticamente. Eu não recomendo, tá? Porque é muito perigoso, mas para quem gosta de experimentar assim, ou para um teste simples como um programa desses, que ninguém vai se machucar aqui, é muito é muito interessante. Aí ele vai tentar entender a biblioteca aqui, ele vai fazer uma simulação, aí ele tá vendo os valores gerados, ele fala assim: "Ah, ele tá vendo os zeros aqui". Então, provavelmente ele vai ver que a gente tem que trocar, ó. Aí a lógica dele aqui, ele vai pegar e aqui tinha um i mais um, ó, que convertia, né? Engraçado. Vamos ver. Então provavelmente essa lógica que essa IA usou aqui não tava certa, né? Mas daqui acho que deve ser o endereçamento da célula só. Vou confiar nele, porque se eu fosse ficar fazendo teste aqui, ia ficar um tempão pra descobrir, né? Aí, legal. Aí no check solution, que converte de volta aqui. Pra mim isso aqui é grego, né? Tanta coisa que ele tá fazendo aqui. Esse slice é uma função bem chata do JavaScript. Eu vou falar pra ele que corrigiu o bug, cria um novo jogo pra ele jogar aqui pra mim. Interessante isso. Porque vocês viram que tava marcando tudo como errado, né? Tudo que ele colocava lá dava errado. Bom, ele disse que tá funcionando, então eu vou falar o seguinte pra ele assim, ó. Corrigir o bug de 0 a 8. Agora, crie um novo jogo e jogue até ganhar. Nós vamos ver aqui, ele provavelmente vai clicar em novo jogo, vai resetar o relógio e ele vai jogar até ganhar. Aí eu vou encerrar esse vídeo por hoje. E aí depois a gente continua outro dia, que é o que eu queria fazer de mexer em estrutura de dados. Mas eu acho que só de ter consertado o highlight e fazer ele jogar já tá o suficiente para já tá o suficiente para para hoje, né? Já deu 1 hora e 13 de vídeo. Aí ele criou um novo jogo. Tá aqui 3 segundos, começou. E ele tá jogando, ó. Vocês podem ver aqui que ele tá fazendo a lógica. Então vocês vão ver que vai começar a ficar. Aí ele fez um script, provavelmente ele vai pegar e vai ler. Ele é meio guloso, né? Ele vai ler o tabuleiro inteiro e vai dar toda a resposta. Vamos ver aqui quanto tempo ele demora e se ele consegue acertar. Isso é uma coisa interessante da IA, porque ela tem essa inteligência. Ela clicou aqui para ela se transfere entre domínios, né? Então você ensina ele a jogar Sudoku desse aplicativo, não é só na teoria, só na programação, ele consegue interagir com o mundo, né? Aqui, ó. Preencheu 350 erros, alguma coisa que ele fez. Ele saiu gerando um monte de número aqui.
É, não tá muito rápido, mas vou deixar ele para ver. Ele fez o 3. Acho que o initial board era para estar com uma cor mais escura. E não parece que tá, mas vou ver depois como fica. Não quero mexer aqui para não atrapalhar ele se eu clicar numa célula aqui. Assim, gostaria que jogasse até o fim. Ele tá dizendo que não conseguiu. Que acho que ele. Não sei se ele tentou, né? Ele tá dizendo que ele não conseguiu muito bem ali. Antes ele tinha conseguido, né? É que às vezes ele se perde, ele não lembra o que ele fez. Se eu criasse umas funções, oferecesse para ele acessar aquelas funções de forma pública, né? Mais correto. Aí ele pegou aquele 3 lá e colocou um 8. Ele colocou um 3 aqui. E tá 157 erros, né? Ah, agora ele não tá indo, mas antes ele tinha ido, né? É, uma hora eu volto com uma solução mais consistente. Olha lá, agora tá legal. Mas ele tá preenchendo. Aí teve umas que estão erradas aqui. Deixa eu ver. Eu sei que tem outros bugs, né? Aqui tá faltando um 3. Talvez seja só isso. Travou. O timer travou. Acho que ele ganhou, porque acabou o timer. É que deve ter entrado num estado de inconsistência. Ó, é que eu não consigo mexer em mais nada. Não tem problema. Vou fechar aqui porque a máquina está esquentando. Então, esse é o Sudoku do ano passado, né? Vocês viram que essa IA aqui conseguiu resolver os problemas. Tem outros problemas que eu quero resolver, que assim, vamos voltar aqui para vocês, ó. No Use Sudoku, eu tenho aqui esse conceito do board e o initial board. Mas o initial board, ele é. Ué, onde que tá aqui? Ah, ele vem do use board aqui. O initial board, ele pega aqui, ele vai criar um novo jogo, né? Ele vai chamar a biblioteca do Sudoku, cria o jogo, formata as células e coloca aqui. Mas eu queria um conceito diferente. Eu queria que ele só retornasse o board e o board, em vez de ser. Tá vendo aqui que ele pegou o formato de board? O board tivesse a informação de todas as células e a célula tivesse a informação assim, ela é uma célula com valor inicial, é um booleano, verdadeiro ou falso, né? Ou eu poderia nem usar um booleano, colocar uma informação assim, initial board vazio, ou o número que foi do initial board, e aí o valor que está atual e o valor que é correto. Até vamos fazer isso agora, me empolguei aqui, porque realmente era isso que eu queria fazer antigamente. Então vou falar para ele assim: é, faça git status, git add dos arquivos que alteramos hoje e git commit com a mensagem. Depois vou pedir um refactoring. O certo mesmo era fazer com os testes, porque tem a pasta de testes aqui antes e tal, mas não quero, né? Para um vídeo assim fica muito puxado. Agora só ele vai pegar e salvar. Aí eu vou pedir isso que eu falei pra vocês aqui. Só tomar mais uma água e já volto. Então aqui ele quer fazer os comandos git, né? Ele vai adicionar os arquivos que ele mudou, que é pra gente poder reverter se acontecer algum problema. Aí vai fazer o commit.
Ele tá dizendo, ele acha que ele é o Cloud Code, né? Mas ele é o GLM, na verdade. Aí eu vou explicar pra ele o problema. Ah, eu tô no segundo Cloud aqui. O primeiro é o que tava jogando? Nem sei mais. Eu vou ficar aqui, tava aqui mesmo. Ok. Vou te dizer o que eu quero. Em useboard.ts, quero fazer um refactoring. Ao invés de retornar board e initial board, eu quero que o board seja uma estrutura de dados. O certo ele seria carregar o Sudoku Cell dentro dele. Eu não precisaria ter que fazer isso daqui, isso daqui. Mas para não ficar muito complicado, eu posso usar um objeto simples. Ele seja uma estrutura de dados mais robusto. Podemos usar um objeto simples barra uma classe em TypeScript. Cada célula do board, ao invés de ser uma célula simples de array, será uma instância de. Eu não posso chamar de Sudoku Cell, que já tem esse aqui, né? De cell. Vou chamar só de cell. Depois a gente pode refatorar. Até porque a gente poderia juntar isso aqui, né? Mas por enquanto deixe separado, porque eu não quero separar a apresentação do conteúdo. Semântica de cell. Ela teria as seguintes propriedades: initial board, não, initial, porque está ali no valor, pode ser string vazia ou null, o que já estamos usando, ou o número de 1 a 9, se for uma célula já inicializada. Current value, o valor atual, inicia vazio, ou mesmo de initial board, né? Porque é imutável. E aí o nome é difícil de dar, tipo, seria solution value, correct value. Vou colocar solution value. Muito difícil dar um nome. Não, acho que eu não preciso ter isso. Eu poderia ter, ficaria mais fácil. É que eu não tenho certeza se o Sudoku tem uma única solução. Mas só isso já estaria bom. Se eu tivesse o solution value, ficaria perfeito, porque eu consigo computar se ele está correto. Mas é que eu não queria ter o initial board separado, tá? Então, assim, o meu objetivo mesmo é unificar board e initial board. Não me sinto confortável com eles separados. Faça uma análise de impacto completa antes de implementar. Basicamente é isso. É o meu desconforto de. Porque assim, se eu não parei para pesquisar matematicamente se um jogo de Sudoku tem só uma única solução. Se ele tivesse só uma única solução, o mais simples seria eu solucionar o jogo, pedir a solução e colocar em cada célula assim, se ela tem um valor inicial e qual que é a solução. E aí, quando o usuário digita um número, o cálculo, eu não teria que fazer um cálculo muito difícil para saber se aquele número está incorreto ou não, entendeu? Eu já teria na hora a resposta. Não, o número que você pôs é incorreto. Um outro lado disso que é problemático, que poderia ser fácil da pessoa hackear e descobrir que o número já tá ali, né? Então, do jeito que a gente faz, tá bom. Vamos ver o que ele tá fazendo aqui, ó. Ele fez a análise. Então, isso aqui eu gastaria horas fazendo, né?
Aí vamos ver o que ele está dizendo, é bem grande. Aí está dizendo que atualmente é um array, é uma matriz, né? Os dois são duas matrizes. E se eu criasse aqui a célula, o valor inicial, aí o construtor, aí o booleano, né? Ele fez aqui um get otimizado se é um valor inicial, se ela está vazia e qual que é o valor para dispor. Tá ok. Aí vai virar um Sudoku board. O board vai virar esse tipo aqui, que é uma matriz de células. E aqui vai mudar, né? Tá certo. E no Sudoku Store, muda o estado inicial. Então vai quebrar os jogos antigos, tá certo. E a New Game também, isso aqui é o mais importante, né? Que é na hora de criar uma célula. Mas para IA é muito difícil ela errar essas coisas. Aí ela vai criar a célula. E no Check Solution, o jeito de secar a solução também vai mudar. E aí aqui fica mais fácil. Que antes eu tinha que passar esse is initial. E agora talvez eu não precise nem passar. Mas eu vou falar para ele passar a célula e fazer lá dentro, ó. Às vezes refatorando você faz um passo de cada vez e não quebra, né? Mas eu não tô nem aí porque não tá em produção, né? Então falar assim, vamos ser mais arrojados. Em Sudoku cell, passe a cell inteira como props. Depois lá dentro você ajusta. Não se preocupe, é só um exercício, não está em produção e não há necessidade de retrocompatibilidade. Então, aqui é bem interessante porque é o seguinte, como que eu posso explicar? Hum, por estar tudo salvo no Git, você pode falar assim, ó, vai lá e faz. Aí se não funcionar, você desfaz, entendeu? Poder ter criado um branch antes. Então aqui eu não estou muito preocupado, porque isso aqui não é assim, ah, vai parar a empresa, vai dar prejuízo para as pessoas. Não, é só um exercício, só vai me tomar tempo. Não é igual na época, o ano passado, eu tava testando IA. Aí você fazia uma sessão de 2 horas e falhava. Você fala assim, puxa, gastei R$ 200 de crédito. Era o crédito grátis, né? Então, como eu já paguei um plano anual, tá tudo mais barato, não tem um limite, eu posso ser mais arrojado, né? Não tem que ficar pisando em ovos com a IA. Aí, como a gente está usando TypeScript, TypeSafe, ele vai dar os erros aqui, né? Quando acontece. Então, você vê que em um ano evoluiu muito. E a tendência é que ele evolua mais, né? Exponencialmente, que vai chegar num ponto que você vai falar e ele vai adivinhar. Porque se hoje é difícil para IA adivinhar sempre, logo vai chegar o dia que ela vai ter bom gosto e quando você fala as coisas, ela vai adivinhar do jeito que você gosta. Vai ser igual uma mamãe, né? Chega a criança, pede as coisas, a mamãe faz tudo pra criança do jeitinho que ela gosta, né? Aí ele criou a cell do jeito que ele tinha feito ali, fez read only pra ninguém poder alterar e tal. Converte pra JSON. Criou o tipo Sudoku board também. E uma função que ajuda aqui a criar um quadro vazio. Geralmente na organização ele não é muito bom, ele põe tudo no mesmo lugar, mas é que nem falei, se você não diz como quer, ele faz do jeito que ele acha que é certo. E numa empresa é a mesma coisa, quando o chefe pede alguma coisa, você vai fazer como você acha melhor, né? Então isso não é um problema da IA, né? O que eu falei, cai nas nossas costas. E você vê que é muito rápido, por mais que esteja devagar, assim, ali se você fosse digitar, você ia gastar minutos. É bom também que ele vai vendo se vai quebrando o código que ele sabe onde arrumar, né? Aí ele mudou o tipo, já removeu o initial board. E vai estar mudando não é a história ainda, a interface. Depois eu poderia falar para ele assim, ah, você poderia colocar todas as interfaces aqui, trazer a Sudoku board para esse arquivo que está importando do céu, né? Mas esse é detalhe, mas que ele pensa diferente da gente, assim, o jeito que ele faz. Ele
Aí se você às vezes para ele, ele já parou e já pensou tudo. Se eu parar ele agora, é prejuízo para mim de tempo, né? Aí não vai precisar mais dessa função. Aí você vai ver que vai começar a aumentar os problemas aqui, isso que é legal. Então você pode ir rastreando, assim, às vezes você pode falar, não, opa, isso aqui é muito grave, arruma agora. E depois você vai ver quando vai terminando, vai diminuindo, né? Quando ele consegue fazer corretamente, né? E então vejo que eu já estava cansado, queria parar, mas aí eu falei, não, vamos seguir em frente. E é muito interessante. Você veja, ele tem uma memória enorme, né? De ele saber vários arquivos de 100 linhas e tudo onde ele tem que rastrear. É muito poderoso. Aí tá vendo aqui o código de update, que antes você tinha que contar com essas duas estruturas. Eu lembro, um ano atrás eu li isso, né? Falei assim, puxa, não gostei desse código. Falei, tá muito, muito separado, assim. Aí agora ele já consegue ficar mais fácil. Aí tá clonando as células para usar imutabilidade. Teria para refatorar mais ainda, porque eu poderia criar essa classe Sudoku Board para ela englobar todas as células, né? E eu não ter que ter esse board aqui tão magrinho. Se eu tiver de bom humor, eu arrumo depois. Porque a programação, assim, sabe, tem muito instinto, assim, você olha e você fala assim, não gostei, tá solto, tá repetido, tá fora do lugar, que nem assim, a gente sabe que tem que delegar as coisas, né? Assim, se eu tenho aqui um tipo, o quadro do Sudoku, por que que eu tenho que ter externo a ele a lógica de atualizar uma célula, né? Aí é só chegar para ele e falar assim, não, eu quero que o update cell vá pro Sudoku board. Aí você vai mudando a estrutura, é bem instintivo, né? E essa função do solve puzzle também poderia estar lá dentro, né? Eu não sei se eu chamo ela toda hora, não lembro. Mas basicamente essas funções aqui poderiam estar todas dentro do Sudoku board. Check solution, semi-row, semicolon. Deixa estar, né? Tá meio cansadão, né? Que vai entrando. O contexto dele vai ficando grande, né? Vai ficando mais lento. Ele perde prioridade lá no. Um pouco dos erros. Então aqui vai mudar a interface, né? Que esse initial board ele não deletou ainda. E essa comparação aqui não é válida. Uma hora ele vai ler esses erros aqui, ele vai corrigir. Só porque ele deu uma travada mesmo. Vou pôr na pausa aqui para não tomar muito tempo de vocês. Quando destravar, eu tiro. Bom, depois de 2 minutos ele respondeu. Achei que ele ia travar mesmo, mas ele respondeu. Aí ele vai tirar aqui os erros, né? Vai atualizar a lógica do movimento. Então a gente tinha 8 erros, já caiu para 6 erros. Eu vou ter que assistir meus vídeos do ano passado, porque eu não lembro que em algum que momento que eu falei assim, faz um hook e use Sudoku, e depois falei faz um hook e use board, porque eu sei que fui eu que pedi essas coisas do timer e tal, mas a gente vai amadurecendo, né? Naquela época eu já tava, acho que uns 6 meses sem programar em React, assim, bastante, assim, então a gente pensa diferente, né? Cada dia depende muito do humor da gente. Tá demorando bastante, também vou pôr na pausa até ele voltar. Depois de mais 1 minuto, ele continuou, né? Engraçado ele tirar esse import aqui. Acho que porque não é utilizado nesse momento aqui.
Tomara que ele não entre numa espiral de começar. Às vezes ele começa a se perder, assim, né? Ele tá indo bem e aí vai parando. Aí o que eu tinha pedido da Cell, né? Passar a Cell inteira. Que é aqui que ele vai mexer. Então, em vez de passar o initial, se é um valor inicial, essas coisas assim, dá pra diminuir muito isso daqui, entendeu? Que nem, no fundo, só precisa passar o board aqui, né? Não tem que passar a cell porque ele tem que ter um índice e uma coluna. No fundo, tinha que passar só o índice, a coluna e o board. E o resto tinha que vir tudo do board. Mas na época não tava claro pra mim, assim. E também foi assim, né? Eu tirei um screenshot do site original. Pra quem viu o vídeo, eu tirei um screenshot e falei, ah, vamos fazer um igual aí, né? E fui aceitando bem cegamente o que a IA dizia. Mas já tem só 3 erros só. Hum. Só 2 erros. Esse daqui já tava. Aí esses initial vai mudar, porque ele vai pegar na cell e vai usar cell.initial, né? A cell já tá aqui, ó. O bom quando o código tá bem feito, fica fácil de entender, tá? Esse daqui também é uma coisa que tá como um número mágico, né? O que que é uma linha 0, uma linha 8? Isso daqui então é a borda. É a borda da esquerda, é a borda da direita. Isso daqui é a borda dos quadrantes, tá? Daria pra pedir pra ele mudar. Ele acha que ele quer tentar compilar pra ver os erros. Mas eu vou falar pra ele assim: use a ferramenta de diagnóstico da IDE. Eu poderia copiar e colar, poderia apertar aqui, copiar, mas ele vai chamar, ele sabe chamar essa ferramenta e ele mesmo lê o erro e ele vai corrigir. Eu poderia corrigir aqui também, que é bem simples. Vai colocar só cell.isinitial aqui, viu? Então é isso que a gente chama de augmentation, né? Um programador, ele tem o poder dele aumentado 2, 5, 10 vezes usando uma IA. E é isso que tira os empregos das pessoas, tá? Então, se você tinha uma empresa que você tem um programador veterano e 2 iniciantes, você corta os iniciantes. Só que isso vai gerar um problema. Em 10 anos, o veterano sai e você não tem uma continuidade, né? Então, as empresas vão ter que contratar os iniciantes para ter a continuidade, que eles estão querendo ser muito gananciosos. Eles falam assim: ah, vamos diminuir, vamos diminuir o número de pessoas e economizar dinheiro, mas eles não param para pensar que o veterano pode falar assim, ó, tchau, me aposentei e ficam sem ninguém. Só que numa empresa muito grande que você tem lá 10 veteranos, você fala assim, agora vão ter só 5. E eu falei isso em muitos vídeos, né, a sobrecarga e tal. Porque o mercado funciona assim, né, por eficiência, aquela coisa assim também. E se você não fizer, os outros estão fazendo. Então, por isso que eu digo para as pessoas, você não tem que gostar de IA, concordar com IA, mas está todo mundo usando. 80% das pessoas usando. E alguns sabem usar melhores que os outros e tal. Se você não usa, outros estarão usando, né? É a lei de mercado. Aqui tá quebrado o sistema. Vamos reiniciar para ver se ajuda. Porque foi muita coisa mexida. O erro não tá aparecendo aqui. Pode estar em outro arquivo que não esteja aberto. Quebrou geral, né? Que é o que acontece mesmo. Aí ele tá. Sudoku Board em 85. Ué, não abriu. Vamos ler o erro aqui.
Provavelmente porque ele não começa sem um jogo novo, né? Tem um erro estranho aqui. Pode ser que seja causado porque quando carrega a página pela primeira vez, não tem nenhum jogo ativo. Vou dar uma dica aqui para ele, porque esse não é um erro de compilação, é um erro de execução, né? E aí ele quer tentar acessar esse valor aqui, esse valor está nulo. Então ele já percebeu mais rápido que eu, né? O erro. Aí ele vai ver aqui, ah, então eu tenho que fazer uma programação defensiva, né? Deixar ele fazer, porque a gente pode tirar isso depois. Eu quero melhorar mais esse código ainda. É que tem uma hora que o código vira vaidade, é que assim, você pode programar por vários motivos. Para resolver o problema de alguém, então você tem um contrato, tá precisando de um salário, e aí você faz de um jeito que se você tem pressa, você tem um orçamento, ou você pode programar por prazer, né? Falar, ah, quero programar. E aí você programa, você pode programar simplesmente para se desestressar, falar, ah, programei 1 hora, 2 horas, estou feliz. Ou aí ele tá querendo tomar a iniciativa aqui. Aí eu vou falar para ele assim, não, por causa do timer. Aí fala assim, proteja não renderizar no elemento. Fala assim, não vale a pena por conta do timer. Faça programação defensiva e evite renderizar o board se não tiver jogo. Coloque uma mensagem. Então, é isso uma coisa que eu percebi muito. Porque assim, no começo, assim, quando saí da faculdade, tinha muita vontade de falar assim, puxa, eu quero aprender a programar bem. E então isso é uma satisfação pessoal. Você vai lá estudar os padrões, você vê por que que isso aqui não tá tão bonito, não tá tão elegante, né? Que é a palavra que se usava muito. E aí você fala assim, não, eu quero programar bem, eu quero fazer uma coisa legal. E isso é legal, você se realiza pessoalmente. Então eu fui lá, estudei, li dezenas de livros, li muitos artigos, falei assim, não, agora eu entendi, eu sei programar bem. Só que aí você percebe que isso é um lado vaidoso, né? Porque que nem eu te falei assim, porque não te dá dinheiro, né? E, e às vezes te prejudica, porque você fala assim, ah, eu programei legal, demorei 3 dias. Mas se você está programando profissionalmente, os caras falam assim, não, cara, 3 dias você quebra a minha empresa. Você teria que resolver esse problema em meia hora, em 2 horas. Então você precisa achar um equilíbrio, né? Você tem que, não gosto dessa palavra, né? Mas assim, você tem que saber ser pragmático. Então, se você está programando, se você quer passar numa entrevista de emprego, é um tipo de programação. Se você está trabalhando para um cliente que uma consultoria, é um outro tipo. Se você trabalha, você é empregado, você tem outras responsabilidades. Aí, se você trabalha para você mesmo, ou você simplesmente quer se divertir, é outra coisa, né? E eu vou falar para ele carregar e usar o MCP aqui, ó. Use o MCP Chrome DevTools. Abra o site, veja os erros e corrija-os. Ainda tem erro. Então, isso que é uma coisa muito interessante que levei muitos anos para aprender, porque, que nem falei assim, eu me sentia muito insatisfeito de. Você tem que achar o equilíbrio, né? É, já está executando. Call host. Você tem que achar o seu equilíbrio de que você se realizar como pessoa profissionalmente, que é você, como posso dizer assim, ter maestria, né? Você. Ah, aqui, eu disse que agora carregou certo. Ó. Não sei por que que eu tava com problema. Você realiza uma tarefa com maestria. Engraçado, esse aqui tá com problema. E é o mesmo. Ah, é a memória. Porque aqui tem os local storage aqui. Tá com as informações que tinha antigamente, ó. Aí o outro não tem. E lembra que eu falei pra eles que não tinha. Então ele tava arrumado. Que não tinha problema de retrocompatibilidade, né? Senão ele ia tentar corrigir. Então era só isso. Mas mexeu aqui, agora quebrou o jogo. Mas é fácil isso de arrumar isso. Vou explicar pra ele.
Entendi o que aconteceu. Era um problema de compatibilidade. Depois que eu deletei a local storage, carregou normalmente, mas agora não está renderizando certo o board. Enfim, mas só para finalizar, por isso que eu tenho esse canal, né? Porque chega uma hora que você acumula tanto conhecimento que você fala assim, puxa, eu me sinto na necessidade de transmitir esse conhecimento para outras pessoas. E aí, é... aqui eu não consigo abrir o DevTools. Aí então, tendo o canal, programando, falando aqui para uma câmera, mas eu não sei quem que vai assistir, alguma pessoa vai se aproveitar da minha experiência. Mas lembrando que assim, você tem que achar o equilíbrio, porque se você só trabalhar pelo dinheiro, você vai ganhar muito dinheiro, mas você é, você não vai se sentir satisfeito, vai trabalhar num sistema que você não escolheu a linguagem, não escolheu as ferramentas, você vai sentir que falta alguma coisa. Você fala assim, puxa, quando eu era novo, eu tinha um sonho de aprender a programar, queria fazer um jogo, não sei o que lá, e agora eu tô aqui só fazendo a burocracia, né? Mas ao mesmo tempo, se você pega e se demite do seu emprego, fica só programando por prazer, aí você vai ter que pensar assim, é, como que eu vou pagar minhas contas, né? Vou apagar aqui o local storage de novo, só para garantir. Que por algum motivo ele não está renderizando certo. Aí vamos voltar aqui que eu desconcentrei, né? Aí eu vou falar para ele assim: não, eu quero que você use um git diff para ver o que você mudou. É alguma coisa de variável que é nula. Deve ter sido naquele momento que ele colocou. Que ele mexeu aqui nessas coisas aqui, ó, do current value, is false e tal. Mas enfim, você, como eu falei no começo, você só precisa de duas coisas: construir e distribuir. Então, você vai gastar uma boa parte da sua vida aprendendo a programar, ou pelo menos o mínimo possível para você construir um produto que você quer vender, e depois você precisa aprender a vender, que é o mais difícil, né? Porque o que que a gente nota assim? A maior parte dos produtos de informática são ruins. Eles não resolvem o problema, estão cheios de propaganda, são lentos, gastam muita memória, muito caro. Então não é muito difícil você vencê-los na programação, ainda mais com IA. O que é difícil é distribuir, mas você pode usar influenciadores digitais, o marketing digital para distribuir, né? O que é difícil é construir o seu nome, mas é que as pessoas são muito tolerantes a software ruim, sabe? Elas usam e não reclamam, mas enfim, não é tão difícil quanto parece, acaba sendo uma profissão gratificante, né? Aí ele tá vendo aqui que ele mudou.
Eu achei estranho que uma hora ele abriu ali e abriu correto, né? Aí a nossa vez não funcionou. Então vamos ver aqui. Que é na renderização das células, é mais ou menos por aqui. Eu posso ver em azul que foi modificado, tá? Então aqui tá sempre renderizando. Aqui não tem nada de muito diferente. E aqui ele tá fazendo. Às vezes não tem todas as células no board, né? Deixa eu ver se eu tenho um React aqui. Ah, aqui tá certo. Ele tá vazio. Ah, então é difícil. Depois que atualizou foi, né? Agora tá certo. Então deixa pra lá. Tá na pasta certo. Entrou em um estado de inconsistência. Vamos tentar jogar então. Eu sou bom nisso ainda? Vamos ver. 5. Tô muito bom no Sudoku hoje. Vamos ver. 4. Vou criar um novo jogo aqui, que é o mais fácil. Aí, 3. Aqui, 3. Pronto. Acabou minha criatividade. Um. Tem que colocar o lapisinho, né? Pra poder colocar as opções aqui. Um pode ser aqui. Dois. Pode ser aqui. Três. Quatro. Pode ser aqui. Cinco. Tá fácil esse sudoku aqui não. Uma meia hora a gente termina. Vamos jogar aqui. Vamos lá. Tem que colher nossos frutos, né? Sete aqui. Sete. Que falta dois, quatro. Dois, quatro e cinco. Não tem nenhuma pista. Sete aqui nesses dois. Sete aqui nesses dois aqui. Três. Pode ser aqui. Dois só tem um. Nove aqui. Oito aqui. Então aqui é um nove, um oito. Sete aqui ou aqui. Cinco aqui. Aqui falta aqui dois, quatro e cinco, né? Então aqui é um cinco. Tá muito difícil isso aqui. Tá difícil mesmo, tá difícil. Vamos lá. Seis aqui ou aqui. Não vou conseguir jogar não. Não tem gente me olhando, eu não consigo jogar com gente me olhando. Tá gravando. Fico tímido nas câmeras. Preciso de um lápis. Vamos lá. Aqui o 7. Vou pegar um que tá quase completo. Aqui tem bastante número. Aqui falta um, 2, 6, 8 e 9. Então, um,
pode ser um 2, 6 e 8. Aqui pode ser um 2 ou um 9. 1, 2, 9. Aqui pode ser um 6 ou um 8. Vou tentar de novo. Aqui é um 1, 2, 3. Ah, tem um jeito legal de. Você vai trapaceando, né? Então, assim, aqui é um, 2, 6, 8 ou 9. Então, colocar aqui um 2. Se tiver errado, vai parecer que tá errado. É, o 2 aqui. Mas ele deu erro aqui no número inválido. É, contou o erro. Então, aqui era um, 2, 6, 8 ou 9. Então, aqui é um 9. Aí. Aí já ajudou, entendeu? É, vamos trapaceando. Vamos trapacear, ó. Aqui é um? Não. Aqui é 4? É. Aqui é 5? É. Aqui é 3? Aqui é 2? Vou jogar na força bruta. Aqui é 2? Não. Aqui é 2? Não. Aqui é 2? Não é em nenhum lugar o 2? É? Deixa eu deletar. Tem como apagar? Não lembro se tem um delete. Aqui o 2 aqui. É, tá como certo agora. Boa ideia. Aqui é 5? É. Aqui é 4? É. Aqui é 2? Aqui é 2? Ó, tô jogando bem, ó. Aqui é 8? Aqui é 1? Eu tô adivinhando. Não, tá, deu inválido. 1, 4. 4. Onde tá errado? Deixa eu apagar pra fazer de novo aqui. É 4? Não. Por que ele não apaga a mensagem de erro? Que teria que apagar, né? Qual dos dois tá errado? Tá faltando aqui. 7. Não, 7 já foi? Então tem alguma coisa errada aqui. Que não deixou pôr um. 7 aqui, 7 aqui. Um desses daqui é 7. Não, tem coisas erradas aqui. Eu não tô contando direito os erros. Vamos apagar esse daqui. Vamos ver se aparece um erro ali, ó. Aqui é 1. Não, não pode ser 1. Aqui é 4. Não foi. Tem coisa. Provavelmente ele contou erro ali e eu não percebia. Esse aqui é um 8. Aqui não é 8. Eu achando que era 8 e não é. Os initial boards são pretos, né? Vou apagar tudo aqui. Vamos lá, fazendo a força bruta. Aqui é 1? Não. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então tá errada a lógica do erro, né? Desista. Vamos fazer uma segunda sessão depois, já tá 2 horas, né? Mas é isso, tá quase pronto, então vamos lá. Tem que arrumar a lógica de apagar aqui o número inválido quando digitar de novo, da contagem de erros e ver se tá certa essa contagem aqui, que tá muito estranha, né? Poderia tentar apagar tudo aqui, mas enfim. Aí dá pra fazer um score, né? Fazer o lápis, que é pra você anotar, fazer o desfazer, salvar, colocar na internet, colocar um banco de dados simples, colocar em um, tipo, a pessoa põe um nome, um e-mail, sei lá, e um top score. Então é isso, espero que tenham gostado, né? 2 horas de vídeo, Sudoku com IA. Obrigado.